Boa tarde, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bom? Espero que sim, que esteja tudo bem com você. Já te desejo a paz do Senhor, te desejo assim a saúde, te desejo felicidade, a graça que só o nosso Senhor pode dar, tá bom? Então, seja feliz com o nosso Senhor Jesus. Neste momento eu quero trazer uma palavra que está em Gênesis, capítulo 38, conta a história de Judá e Tamar. Quero trazer essa história aqui para nós hoje, uma história assim bem pesada, né? Bem pesada, onde a qual Tamar, esta mulher que teve assim uma dura história, né? A história dela foi assim uma lição muito cruel para ela como mulher naquela época, mas era uma lei daquela época, né? Tamar, a nora de Judá. Então nós vamos ver aqui, ó, uma antiga lei judaica do casamento levirata determinava que quando um homem casado morria sem deixar filhos, seu irmão devia casar com a viúva. Os filhos que ela tivesse com ele seriam considerados filhos e herdeiros do primeiro marido, né? Olha, gente, pelo amor de Deus. Era uma lei bem, né? Mas era uma lei. Então, casar com mais de uma mulher não era problema, já que a poligamia era costume na época. Sim, senhora. Naquela época era, né? Era uma lei mesmo, na lei de Moisés. Então a gente vai ver essa história que está aqui na palavra de Deus de Judá e Tamar, viu? Então nós vamos ver aqui um pouquinho e depois eu vou resumir para você aqui essa história. Vamos ver aqui, ó. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamada Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quizibe quando o teve. Olha só, então aqui a gente viu o início da história, né? Aqui de Tamar, de Judá e Tamar. Nós vamos ver aqui, desvendar esse mistério aqui, esse ensinamento poderoso, né, dessa história. Judá, né, se apartou dos seus irmãos. Quem era ele? Ele era irmão de quem? José. Isso, José, filho de Jacó. Sim, senhor. Hospedou na casa de um adulamita, né? E casou com uma filha de um cananeu chamado Sua, né? Ela deu à luz a 3 filhos para ajudar, né? Um se chamava outro Onã e outro Selá. Então Judá, né, tomou esposa para o filho mais velho, que se chama pegou, que era o seu primogênito. Então vamos casar esse menino. Eu creio assim que ele já era um filho muito problemático, e aí Judá disse: vamos casar esse menino porque ele tá dando muito trabalho, vamos casar ele que ele vai se aquietar. Então Judá tomou por esposa, né, para Tamar, né? Então o primogênito de Judá, era perverso perante os olhos de Deus. Era um homem perverso perante os olhos de Deus. E perante os olhos de Deus não escapa nada, viu? Então, pelo que o Senhor o fez morrer. Ele era perverso, muito perverso, e o Senhor tirou a vida dele. Então, né, Tamar fica viúva.
Tamar fica viúva. Judá diz para Onã, né, possuir a mulher do teu irmão. Olha só. Então, ele pegou e casou com a mulher do seu irmão, com Tamar, né, para cumprir o levirato, né, que é para suscitar descendente ao irmão. Gente, que coisa, né, que lei mais severa de aceitar. Por isso que Onã não aceitou. Era uma lei muito severa, sabendo que o seu irmão era perverso, ele ficou muito, né, não quis de jeito nenhum aceitar. Onã se recusou a dar descendência ao irmão. Se recusou. Então, toda vez que ele possuía a sua esposa Tamar, ele jogava o sêmen na terra para não dar descendência. Então, vinha fazendo isso, já vinha fazendo isso. Então, foi mal perante os olhos de Deus. Também o Senhor, né, o fez morrer. Oná. Então, Judá mandou, né, que Tamar fosse para a casa do seu pai. Muito doído, né? Já tinha perdido o primeiro filho, perdeu o segundo filho. Ele ficou com muito medo, então ele manda ela para a casa de seus pais. Tamar vai. Tamar fica sabendo da morte, né, da esposa de Judá. Ela se veste de meretriz, que é de prostituta naquela época, cobriu o rosto para ele não reconhecer e foi para o lugar onde ela tinha certeza que ele ia passar. E aí ela ficou. E lá ele, a perigo, sem mulher, viu aquela mulher ali, eu vou já pagar, vou já ficar com aquela meretriz. E aí ele pegou e foi, ficou, possuiu a meretriz, que ele achava que era meretriz, mas era Tamar. Então ele possuiu ela e disse que ia pagar ela, ia enviar um cabrito. E ela disse, pois então deixa o selo, deixa uma garantia. E aí ele deixou o cordão e o bordão com ela, né? Então essa foi a garantia. E aí foi, né? Então ela passou 3 meses depois. Passou 3 meses depois de tudo isso. O que aconteceu? Judá ficou sabendo que Tamar estava grávida. Então Tamar estava grávida e Judá, com certeza, nossa, adulterou, vou mandar queimar. Então manda queimar Tamar. Só que quando ele tira ela para fora, que leva ela para ser queimada, ela então apresenta a ele a garantia, né, que ele havia lhe dado. Olha só, né? Então, ela pegou e mostrou de quem eu vou conceber esta criança, de quem eu estou grávida, de quem é este filho, dono desse cajado, desse cordão e desse cajado. Judá admitiu que havia, né, evitado que Selá se casasse com ela. Por isso tomou Tamar como sua esposa para restaurar a honra dela. Olha só, que história mais, né? Mais forte de que tudo, né? Aqui na palavra de Deus. Gente, na palavra do Senhor tem cada história assim que eu fico, meu Deus do céu. É cada história. Então a história de Judá e Tamar é uma história assim muito forte, né? Tamar com certeza naquele tempo não tinha nenhum valor, né? Não tinha nenhum valor. As viúvas sem marido, né? Sem filho, não tinha o menor valor naquela cultura. Não tinha valor nenhum. Era tida mesmo como um Zé Ninguém. Então, um certo tempo, era dada mesmo como desprezada. Então, ela deu logo um jeitinho, né? Viu que o seu sogro não ia dar o seu filho, o seu único filho que sobrou. Então, ela, peraí, que eu vou já tramar. A lei é para ele me dar um descendente, um dos seus filhos. Ele não me deu, então vai ser ele mesmo. Aí ela se disfarça, né? E teve um filho do próprio sogro. E ele assume ela como sua esposa.
Só que depois, né, desse acontecimento, ele não possui mais ela. Foi só simplesmente para garantir, né, ali a segurança de Tamar, para devolver ali a segurança dela, mas não coabitou mais com ela. A história relata que eles tiveram 2 filhos, né? O nome dos filhos foi Zerá e Periz, né? Periz. Então, ela teve 2 filhos, Zerá e Periz, de Judá. E, com certeza, né, resolveu o problema de Tamar, que era viúva de 2 maridos, né? Os 2 maridos foram mortos, mas não por causa dela, mas por causa da desobediência que eles tiveram a Deus. O primeiro R era perverso perante aos olhos de Deus, e o outro não cumpriu com a lei, que era da descendência, né, de multiplicar. Então era só o primeiro filho que era descendente do irmão. Os outros filhos seria dele e dela, mas o primeiro ia carregar o nome do primeiro marido de Tamar, né, do irmão dele. Então ele não aceitou de maneira nenhuma, porque ele era um homem perverso. Então ele disse: eu não quero meu filho ser descendente de um homem perverso. Mas era a lei naquela época, né? E então ele tinha que cumprir. Então ele também agiu mal perante aos olhos de Deus. Então aqui a história de Tamar, trouxe aqui um pouquinho para vocês. Está em Gênesis, né? Capítulo 38. Aqui a história conta a história de José, de Jacó, dos filhos de Jacó. Aí depois vem, né, a história de José, José na casa de Potifar, José na prisão. Então, assim, leia a palavra de Deus. É maravilhoso a gente estudar, a gente conhecer o que está na lei do Senhor, para a gente não pecar contra Ele, para a gente não sair do caminho. Estes 2 morreram porque não obedeceram ao Senhor. Será se nos dias de hoje também é assim? Será se a gente não obedecer também o que o Senhor tem nos ordenado? Será se Ele também tira a nossa vida? Será se Ele quebra a nossa perna e nos deixa manco até reconhecer que nós precisamos obedecer à voz de Deus? Fica aí a pergunta e pergunte para Deus, que Ele vai te responder, assim como respondeu para mim. Que Deus te abençoe e te dê assim. Hoje é uma quinta-feira. Que Deus te dê uma sexta, um sábado, um domingo, um final de semana abençoado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.